Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou o diácono Claudio Machado e estou aqui mais uma vez para comentar sobre temas teológicos. Há vários dias que as pessoas vêm me instigando sobre um tema que me gerou uma certa preocupação ao estudar, porque imaginava eu que conhecia alguma coisa, inclusive eu tinha uma pré-definição acerca do assunto, mas quando eu fui pesquisar eu cheguei numa conclusão totalmente diferente. Nós hoje falaremos sobre o que acontecerá com as crianças pós-arrebatamento da igreja. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos utilizar como texto base o Evangelho de Mateus no capítulo 19 e o versículo de número 14. Se você tem uma Bíblia aí, abra no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo de número 14. O texto diz: Jesus, porém, disse, é uma interjeição, Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Guarde esta expressão, reino dos céus. Nós voltaremos nela daqui a pouco. Já está conosco aí Silvio Santana, Deus te abençoe. Antes de mais nada, eu quero te dizer qual é o nosso conceito de criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente dirá que criança é aquele que está do 0 aos 12 anos incompleto. Quando ele chega aos 12 anos, ele se torna adolescente. Para a Bíblia Sagrada, criança é aquele que ainda não tem discernimento. Tanto que aos 12 ou 13 anos, quando entra-se na puberdade, já é obrigado a fazer uma declaração pública da lei. Se for menino é o bar mitzvah, se for menina é o bar mishnah, onde quando ele faz uma leitura da lei perante todos, ele se torna maior de idade e já pode até assumir responsabilidades com casamento e aí por diante. Então, para nosso efeito aqui, nós não temos uma data marcada, não é 12 anos, não é 10 anos, não é 14 anos, é aquele momento em que não há ainda a consciência. Se ainda não há consciência, aí esta é a criança que nós falaremos aqui, porque ainda não tem noção, certo? Para nossa informação, eu te digo que nesta pesquisa, eu pesquisei 31 referências que estão na Bíblia Sagrada voltadas à criança, referência à criança, no singular, seja Antigo, seja Novo Testamento. Eu pesquisei na Concordância Bíblica Exaustiva ainda 35 referências de crianças, no plural. Eu pesquisei 2 referências de criancinha, mais 2 referências também de criancinhas, no plural. 110 referências relacionadas a menino, 110 referências. Meninos, 53 referências. 4 referências relacionadas a pequeninos. 23 referências relacionadas a menina, no feminino, singular feminino. E 4 referências relacionadas a meninas e 8 referências relacionadas a pequeninos. José Paulo, seja bem-vindo. Então, nós analisamos aquilo que foi possível encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Se alguém tiver um outro texto e puder nos orientar, eu aceito, eu respeito, eu preciso, tá bom? Então, vamos chegar num ponto de vista. Eu sei que dará algum comentário, alguma discussão a respeito, mas eu adianto que eu fiz questão de pesquisar o que está escrito exclusivamente na Bíblia Sagrada. De onde veio a motivação para nós fazermos esta live? Vamos lá, das perguntas que me mandaram. Primeira pergunta: todas as crianças que morrem sendo inocentes serão salvas? Olha a pergunta: todas as crianças que morrem sendo inocentes serão salvas? Salvação é uma coisa, arrebatamento é outra. Manuela Aragão de Oliveira Rocha, seja bem-vinda. Primeira pergunta. Segunda pergunta: as crianças abortadas e que morreram após o nascimento serão ressuscitadas para o arrebatamento ou somente para o juízo final? Olha quanta pergunta tem aqui, pergunta difícil. Terceira pergunta: após arrebatamento e transformação, foi arrebatado, transformado, permanecerão com os corpos de criança? Meu Deus, essa daqui me fez secar os olhos buscando na Bíblia Sagrada, porque não tem essa referência. Mas permanecerão com o corpo de criança? A quarta pergunta: todas as crianças serão arrebatadas? Lá atrás foi, todas as crianças serão salvas?
Agora todas as crianças serão arrebatadas, sendo filho de crente ou não? É a quarta pergunta, são as hipóteses para esta pesquisa. E a quinta pergunta, passarão pelo tribunal de Cristo, vez que o tribunal de Cristo é para serem galardoados, passarão pelo tribunal de Cristo? E a sexta pergunta, deixa eu ver se é a sexta ou a sétima pergunta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta pergunta é, crianças passarão pelo tribunal de Cristo, pela grande tribulação? Passarão pela grande tribulação? Então é neste prisma que nós haveremos de discorrer esta live hoje. Digo para vocês que ela vai ser curta porque eu não tenho condição de aprofundar muito neste assunto não. Pois bem, antes de mais nada é necessário nós entendermos o que sejam as crianças, né? Nós temos alguns textos diretamente direcionados a elas que eu selecionei aqui, alguns do Evangelho de Mateus, alguns do Evangelho de Lucas, alguns do Evangelho de Marcos. Vamos então ao primeiro texto do Evangelho de Mateus. Nós vamos para Mateus 19, versículos 13 e 14. Inclusive, já fiz referência a um deles agora neste momento convosco, iniciando. Mateus 19, versículo 13 diz: Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os impediam. Como os discípulos estavam impedindo Jesus de orar pelas crianças, Jesus, porém, disse, versículo 14, deixai os meninos e não os estorveis. Meninos aqui é meninos e meninas, não tem diferença de gênero aqui não. E não os estorveis de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Guarde aqui essa expressão, reino dos céus. Jesus está dizendo que dessas crianças é o reino dos céus. Vamos à frente. Em outro local ele usa uma paráfrase, quando ele diz, quem quiser ser grande, seja como um desses pequeninos, e assim por diante. Lá foi uma paráfrase. Aí nós vamos ainda em Mateus capítulo 21, versículos 15 e 16. Diz assim: Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os meninos estavam clamando no templo e eles se indignaram. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e das criancinhas, Ney Rocha, seja muito bem-vindo, Pai do Senhor. As criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Criancinhas de peito e dos pequeninos. Nós analisamos esse texto também, Mateus 21, 15 e 16. Então, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Vamos à frente. Vamos para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Diz assim: E traziam-lhe meninos para que os tocasse. É o mesmo texto lá de Mateus, para que orasse por eles. Só que aqui descrito por Marcos, eu preciso que você preste atenção. Mas os discípulos repreendiam aos que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus disse reino dos céus, Marcos está dizendo reino de Deus. Vamos ainda para outro texto de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos 15 e 16, acompanhe. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, a mesma referência de Marcos e a mesma referência de Mateus, para que Jesus orasse por eles. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus disse reino dos céus, Marcos e Lucas estão dizendo reino de Deus. Aí nós vamos para outra referência agora que volta para o Evangelho de Mateus, Mateus 18, versículos de 1 a 3. Vamos ver o que diz em Mateus de 1 a 3. Naquele mesmo dia, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Mateus sustenta o argumento de que da expressão reino dos céus. Marcos e Lucas já vão para a expressão reino de Deus. Será que nós temos um erro na Bíblia Sagrada aí? Vamos à frente. Vamos para outro texto que ainda está em Mateus 18 e 10, que diz: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Preste atenção. Jesus disse: não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, e aqui você tem que prestar atenção junto comigo, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Versículo de número 14 do mesmo capítulo 18. Assim também não é a vontade de meu Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Presta atenção. Não é vontade de Deus que nenhum dos pequeninos se perca. Presta atenção. Não é vontade de Deus que nenhum dos pequeninos se perca. Uma descoberta muito interessante aqui é que todos nós temos o anjo do Senhor que acampa-se ao redor de nós e nos livra enquanto nós o servimos, nós tememos ao Senhor. E as crianças, de uma forma geral, existem anjos que estão servindo aquelas crianças naturalmente. Mateus 18, 10. Se você entende diferente, me ajude na interpretação aqui. As crianças, enquanto inocentes, existem anjos que estão imediatamente em volta delas, as protegendo, porque senão, grande seria o ataque do inimigo contra estas crianças que ainda não sabem se defender, em momentos que os pais não estão vendo. O inimigo poderia levar animais peçonhentos para estas crianças, e aí por diante essas crianças são protegidas de uma forma extraordinária. E o texto diz, cuidado, não mexam com esses pequeninos, porque eu digo que diante de Deus os seus anjos veem a face do meu Pai sempre, lá nos céus. A primeira interpretação que nós damos aqui é que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. A diferença está em que Mateus, ele é mais ortodoxo, Mateus ele é mais legalista. Mateus fazia questão de não usar o nome do Senhor em vão como os judeus faziam. Os judeus não escreviam o nome de Deus, eles escreviam Adonai, Senhor, justamente para não colocar o nome do Senhor em vão. E quando o texto diz reino de Deus, Jesus provavelmente disse reino de Deus, mas Mateus ao escrever não colocou reino de Deus, colocou reino dos céus, que vai dar na mesma coisa. A única diferença é que Mateus fala de um reino que virá dos céus, não é um reino que estará lá nos céus. Nós devemos lembrar que Jesus está falando a judeus, Jesus não está falando à igreja neste momento, ele está falando a judeus. Aí ele aponta para este e diz, estes pequeninos, deles é o reino dos céus, na versão de Mateus, o reino que vem dos céus. Quando Marcos e Lucas escrevem, Marcos e Lucas escrevem dando a impressão de reino de Deus no sentido horizontal, que é o reino que será estabelecido aqui na terra, o chamado milênio, que algumas igrejas entendem como sendo o paraíso. Então não há nenhuma distorção nesse texto, não houve erro entre Mateus, Marcos e Lucas. Mateus falou de reino dos céus, um reino que virá dos céus, e Marcos e Lucas falam de reino de Deus. Tanto é que Jesus no Pai Nosso disse assim, venha a nós o teu reino. Então o reino vem dos céus. E Jesus depois disse, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então a primeira coisa que nós temos é que no ensinamento que Jesus deu, o reino ali é um reino na terra. Deste reino que haverá na terra, os pequeninos têm ampla presença. Então de um jeito que o profeta Isaías, falando sobre isso, ele vai dizer que os meninos, na época do milênio, colocarão a mão na cova do basilisco, na cova da cobra. Um menino vai conseguir, eu fazendo uma paráfrase, levar um leão para onde ele quiser, levar um urso para onde ele quiser. Os meninos estarão francamente presentes no reino milenial, que é o reino de Deus na terra, que é a promessa feita aos judeus. Então nós não vemos aí neste momento referência a arrebatamento, não temos aí neste momento referência a arrebatamento, mas nós temos no texto que nós lemos do Evangelho de, deixa eu pegar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 14, que o texto diz que Deus não tem interesse que nenhum dos pequeninos se perca. Preste atenção.
as dúvidas levantadas a mim foi se essas crianças serão salvas, se essas crianças serão transformadas, se essas crianças serão arrebatadas, se essas crianças vão mudar de corpo, se essas crianças passarão no tribunal de Cristo, se essas crianças entrarão na grande tribulação ou não. Estas são as dúvidas. E aqui eu tenho o texto de Mateus 18,14 que diz: assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que nenhum dos pequeninos se perca. Deus não tem vontade que nenhum se perca. A bem da verdade, quando você faz uma análise extensiva da Bíblia, Deus não tem vontade que ninguém se perca. Para Deus, seria uma tristeza ver o ímpio se perder. Deus tem prazer quando um dos seus servos morre. A gente costuma citar esse texto nos velórios. É satisfatório a Deus quando um dos seus santos morre, porque esse será recolhido para a sua presença, e Deus o fez para que esteja consigo. O homem é feito à imagem de Deus, à sua semelhança. Deus sempre quis contato com o homem, e Jesus fez a promessa: onde eu estiver, vós estareis também para sempre. Sendo assim, Deus não tem interesse que ninguém se perca, logo não tem interesse também que as crianças se percam. Mas olhando de forma reversa, este texto me deixa entender que Deus não tem interesse que eles se percam, mas que sim, eles poderão se perder. Aí eu faço uma análise do Antigo Testamento, de alguns acontecimentos grandes que aconteceram, que ocorreram no Antigo Testamento, para que nós analisemos se há possibilidade de alguma dessas crianças perderem-se ou não. Acompanhe comigo aqui. No dilúvio, os que não entraram na arca pereceram. Todos os que não entraram na arca no dilúvio pereceram, inclusive as crianças. Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 22. Acompanhe comigo. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, como de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Moisés, escrevendo Gênesis, fez questão de pontuar o que é toda a carne, vírgula, toda ave que se move sobre a terra, todo gado, toda fera, todo réptil e todo homem. Todos pereceram. Quando disse todos, certamente tinha crianças. Vamos mais à frente. Nós temos uma outra catástrofe que está em Gênesis 19, versículos 12 e 13. E também no versículo 15 e no versículo 22. E no versículo 24 e no versículo 25 de Gênesis 19. Vamos ler todos esses textos. No juízo sobre Sodoma e Gomorra, todos que não saíram da cidade morreram, inclusive as crianças. É impossível você analisar uma sociedade estabelecida que tem idoso, que tem adulto, que tem jovem e que não tenha criança. Naquela cidade também tinha criança. Não é interesse de Deus que nenhuma delas se perca, não é interesse de Deus. Só que elas estão seguindo aqui, se você observar, uma linhagem daqueles que são sobre elas, dos seus pais, dos seus descendentes. Infelizmente o caminho foi anunciado aos adultos e os adultos não seguiram, e a consequência veio para as crianças. Não é por outro motivo que nós temos na primeira carta a Timóteo, quando há separação de obreiros, que diz que cuide bem da sua casa. Por quê? Porque os seus atos repercutirão nos seus filhos. E aqui nós vamos para o primeiro versículo, que é o 12 de Gênesis 19, que diz: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tem nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Quem você tem aqui na cidade? Reúna todos. Aqueles que estão sobre os teus cuidados, veja que existe um arrimo, que existe um esteio, que existe alguém ali. Deus tem um compromisso com alguém, e os seus são sua responsabilidade. Preste muita atenção. Aí o verso 13 diz: Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Deus vai destruir este lugar. Quem é que você tem aqui? Então tire quem você tiver. Aí nós vamos para o versículo de número 19, pular do 13 para o 19, que diz: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te e toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ou seja, a cidade será destruída. Vamos lá, haja. Vamos lá, ande rápido. Versículo 22, capítulo 19, vamos pular do 15 para o 22.
apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Mas os anjos estão dizendo, vão embora, saiam ligeiro, apressa os pés, a cidade será destruída. Vocês não estão entendendo? Quando diz destruída, com todos dentro. Aí nós vamos para Gênesis, o mesmo capítulo 19, agora versículos 24 e 25, que diz assim: então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, e todos os que moravam naquela cidade, que foi Sodoma, Gomorra, Zeboim e Bela. Essas cidades todas foram destruídas, e o que nascia na terra, tudo que tinha até na terra foi destruído. Inclusive lá no local hoje tem o Mar Morto. Não tem vida dentro do Mar Morto. Vai ser no milênio que o Mar Morto vai voltar a ter vida, porque haverá um rio que vai correr e vai purificar o Mar Morto. Uma água vai descer e vai purificar as águas do Mar Morto. Mas eu quero que você preste atenção. Todos de Sodoma e Gomorra morreram, inclusive as crianças. Volta ao texto. Deus não tem interesse que as crianças morram. Deus não tem interesse que eles se percam. Deus não tem interesse que eles sejam condenados. Mas, tomando como exemplo esses dois exemplos, estas crianças morreram, pereceram. Aí, para nós partirmos já para o encerramento, porque este é um tema muito pesado e confesso para vocês que é difícil para mim falar sobre ele, porque afeta, todo mundo tem um filho, todo mundo tem um sobrinho, todo mundo tem um neto, em todo local tem criança, e quando eu leio o texto me dá um movimento interno na minha alma e uma responsabilidade muito grande, que eu também tenho que alcançar as crianças. Aproveito nesse momento aqui para agradecer a Deus pela vida da irmã Joane Bentes e das demais irmãs que são ministras às crianças, que pregam o evangelho para as crianças numa linguagem que elas conseguem entender. Também todos aqueles que pregam para os adultos, porque um pai crente, ele traz uma bênção para o seu lar, como também o pai descrente, infelizmente, ele traz uma desgraça para o seu lar. Aí nós vamos para dois últimos textos contundentes, fortes. O texto que diz: mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mateus 24, versículo 19. Isto para dizer que pós o arrebatamento da igreja haverá a grande tribulação. E sim, haverá crianças na grande tribulação. Haverá mulheres grávidas na grande tribulação, e o texto aqui é bem claro: ai das que estiverem grávidas e ai das que estiverem amamentando, até porque o sofrimento da grande tribulação será horrível. Na grande tribulação praticamente vai funcionar aquele cada um por si, Deus por todo nem tanto, mas cada um por si, porque as catástrofes são terríveis. Uma análise que eu fiz e não canso de repetir é que quem restar vivo no início da grande tribulação, no final da grande tribulação, terá sido consumido em aproximadamente 97% da população. Só 3% restará vivo. O que haverá de terremoto, o que haverá de frio excessivo, o que haverá de calor excessivo, o que haverá de falta de comida, o que haverá de falta de estrada, o que haverá de doenças incuráveis. Essa pandemia vai ser um nada diante do que ocorrerá na grande tribulação. Isso vai dizimar a população para 3% no máximo. E aí, o texto de Mateus 24 e 19, que você pode ler no contexto, ele é bem forte. Ai das grávidas, ai das que amamentam naqueles dias. Então a primeira conclusão que eu tenho é que sim, infelizmente, crianças estarão passando pela grande tribulação. Infelizmente. Seguindo os exemplos do passado, infelizmente essas crianças estarão passando. E aí tem uma pergunta: por que Deus não faria essas crianças passarem pela grande tribulação? Ele também não deveria tê-lo feito lá no dilúvio, tê-lo concedido. Ele não deveria tê-lo concedido lá em Sodoma e Gomorra. Não deveria tê-lo concedido nos outros casos em que as cidades foram invadidas. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, quando os assírios invadiram Jerusalém, quando vários outros ataques existiram, ou acontece hoje mesmo nas cidades que estão por aí, quando o inimigo vem, joga uma bomba e mata inúmeras pessoas, inclusive crianças, principalmente crianças. Então, neste contexto, sim, infelizmente eu sou obrigado a dizer que haverão crianças
na grande tribulação. Agora, quem são essas crianças? Aí nós vamos ler um outro texto. O último texto para que nós já encerremos a live, porque esta pesa, esta me traz um peso de responsabilidade aos ombros que me deixa em dificuldade. É o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Veja bem, Paulo está dando orientação à família. Paulo está querendo toda a família salva. Quando você vai lá para Atos, tem um texto no capítulo 16 de Atos que diz bem assim: tu e tua casa serão salvos. Varões galileus, que farei eu para me salvar? Aí a resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Preste atenção. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aqui, Paulo dá uma orientação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, da seguinte forma: porque o marido descrente, estamos falando da mulher crente e do marido descrente, é santificado pela mulher. O marido descrente é santificado pela mulher. Ela vai fazer com que ele seja santo pelas suas práticas. E a mulher descrente, de igual modo, ou de igual modo é eu que estou dizendo, é santificada pelo marido. O marido vai fazer algo que santifica a sua mulher. Aí o texto continua, né? Tem um ponto e vírgula e continua: de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, se os dois fossem descrentes, se um não santificasse o outro, os filhos seriam imundos. Mas agora os vossos filhos são santos. E aqui é onde entra o divisor de águas. Aquele que aceita Jesus como Salvador tem dele a promessa do arrebatamento, melhor, a promessa da ressurreição, porque ele crê em Jesus, e aquele que crê em Jesus, mesmo que esteja morto, disse Jesus, viverá. Então, neste sentido, os filhos também estão inclusos na promessa. E eu ainda hoje pela manhã consultava algum colega e perguntava, na sua ótica, se alguém é santo, este alguém será arrebatado? A resposta foi imediata: sim. Se alguém é santo, se alguém está no estado de santidade, esta pessoa será arrebatada. Até porque nós temos 3 estágios da santidade. Nós temos a inicial, que é quando a pessoa aceita Jesus como Salvador. Nós temos a posicional, que é o estado em que a pessoa está. E nós temos a plena, que é quando for arrebatado e entrar na dimensão celeste, quando seremos varões perfeitos, alcançaremos essa estatura. A segunda, que é muito importante, que é esta do momento presente: no momento do arrebatamento, aquele que estiver em estado de santidade, este será arrebatado. E aqui o texto diz: os vossos filhos são santos, aquelas crianças inocentes que ainda não foram contaminados com a malícia do pecado, estes têm da Bíblia a garantia de que são santos por serem filhos e crentes. E estes, por serem filhos e crentes, se são santos, numa lógica, eles serão arrebatados. Então, ai das grávidas e das que amamentam, daqueles que não aceitarem, não reconhecerem que Jesus Cristo é o Salvador e que virá arrebatar. Este é o nosso tema central. Eu vou agora voltar para as perguntas só por uma questão de ter que dar a resposta às pessoas que me questionaram. Primeira pergunta: todas as crianças que morrerem sendo inocentes serão salvas? O fator salvação é uma coisa, o fator arrebatamento é outra. Se ela morre inocente, sim, esta criança será salva, porque das tais é o reino de Deus. Há uma diferença entre arrebatamento para quem está vivo e há uma diferença para quem não está vivo, que não vai ser arrebatado. Um outro, porém, é que não serão arrebatados. Morreu o filho de um não crente, inocente, não tem pecado, etc., apesar de já ter a natureza pecaminosa, ele vai ser arrebatado? A resposta é não, ele não vai ser arrebatado. Ele vai aguardar para o juízo final. E eis uma coisa que está lá: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Alguns estarão lá no livro da vida. É muito complicado, mas essa é a interpretação que se tem. Sendo assim, morreu inocente, é salvo. Isso é fato, não tem para onde correr. Aí nós vamos à segunda pergunta: as crianças abortadas e que morreram após o nascimento serão ressuscitadas para o arrebatamento ou somente para o juízo final? Aí agora vai depender. É filho de crente ou não é filho de crente? É justamente essa distinção que a Bíblia faz.
Uns estarão sofrendo na grande tribulação e outros não. Mas aqueles que morreram, não é filho de crente, vai aguardar para o juízo final. Não vai ser ressuscitado para ser transformado e arrebatado. Transformação e arrebatamento é para aqueles que são crentes. Ressurreição, transformação e arrebatamento é para aqueles que são crentes ou filho de crente, é o que está escrito no texto, são santos. Eu sei que é difícil demais o que eu estou dizendo, mas o cuidado que eu tive em analisar o texto foi enorme. O Ney Rocha pergunta, no tocante ao texto de 1 Coríntios 7,14, pergunto, mas a salvação não é pessoal? É nesse sentido que nós estamos tentando dizer. Não há como dizer que a criança vai ser condenada se a criança não tem em si a prática do pecado. Mas olha que eu vou entrar em outro detalhe aqui, tá, Ney? Presta atenção. Após a ressurreição e transformação, permanecerão como crianças? Eu não sei. Aguarde que eu vou responder, viu, Ney? Eu não sei. A Bíblia não diz se elas mudarão de forma, não diz. Porém, nós havemos de considerar que existe um conteúdo contido dentro deste corpo que não é exatamente dessa forma. Eu sou o mesmo conteúdo do dia em que eu nasci. O meu corpo que foi mudando, a minha consciência que foi alterando. Mas dentro de mim, que o meu espírito, a minha alma, ele não cresceu, ele não aumentou, ele não engordou, ele não diminuiu. Jesus mesmo disse que quando a gente morre, seremos como santos anjos. Então, neste contexto, se eu creio que os velhos ficarão novos, eu posso crer também que as crianças estarão adultas, porque o que é criança é o corpo. O que é criança é o corpo. Então, como haverá uma transformação, eu fico sem poder entrar no assunto especificamente, mas entendendo que o espírito e a alma não envelhecem. O que envelhece ou não é somente o corpo, mas como a Bíblia não diz, eu vou para Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus, e este ponto eu fico em silêncio. Aí continuo, todas as crianças serão arrebatadas, filhas de crente ou não? Ney, vou entrar na sua resposta. Uma coisa é ser salva, como diz Ney, a salvação é individual, mas eu não posso cobrar a salvação de uma criança que não fez confissão do nome de Jesus, e não posso também condenar uma criança que não cometeu pecado. Então nós estamos numa bifurcação onde a própria Bíblia faz a distinção. Os filhos dos crentes são santos nesta linha, e pegando em consideração o texto que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, no entendimento que eu tenho, Ney, aceito qualquer posição contrária, esse aqui eu estou sendo bem categórico aqui, bem diplomático, bem democrático. No meu entendimento, os filhos de crentes serão salvos, serão arrebatados. Os filhos de não crentes serão salvos, se não tiverem ainda a natureza, a consciência do pecado, mas seus nomes constarão lá no juízo final, no trono branco. É a minha explicação quanto a este ponto. A pergunta, todas as crianças serão arrebatadas? É a quarta pergunta? Filha de crente ou não? Não. A resposta que eu acabei de dar ao Ney já disse que não. As crianças que serão arrebatadas serão as filhas de crente, que serão ressuscitadas, transformadas e arrebatadas. Mas aí surge uma outra pergunta também, que eu vou ficar numa grande incógnita. Quando nós formos ressuscitados, transformados e arrebatados, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e imediatamente entraremos no tribunal de Cristo para recebermos galardões ou galardãos, o que tivermos feito por meio do corpo. Aí a pergunta é, passarão pelo tribunal de Cristo as crianças? E por que elas passarão, vez que o tribunal de Cristo é para galardoar obras, e as crianças ainda não têm obras? Então, neste ponto aqui, eu silencio também, eu não sei dizer. Sei que elas se encontram com Cristo junto conosco e só. Pode ser que esteja lá só como espectador, porque, como dito, não tem nada para receber, não fez nada. Mas que elas serão ressuscitadas, transformadas e arrebatadas, isto aí é fato. Quanto às obras, não dá para dizer se essas crianças terão obras, porque vão receber galardão, porque não tem obras. A meu ver, não vai receber nada, mas é uma dúvida, a Bíblia não esclarece, então eu fico em silêncio. E a última pergunta é, crianças passarão pela grande tribulação? A resposta é sim, crianças passarão pela grande tribulação. Como assim, Claudionor? Veja, nós falamos lá atrás da morte e falamos da ressurreição. Ressurreição para os filhos de crente, para o arrebatamento, e ressurreição para os filhos de não crente, para o juízo final. A mesma coisa acontecerá no arrebatamento, porque ressurreição é de quem está morto e arrebatamento é de quem está vivo. Então haverá crianças vivas, criança de colo,
criança de peito, criança que está caminhando viva. Mas essas crianças não serão arrebatadas. Elas não serão arrebatadas se não forem filhas de crente. Filhos de crente, está no estado de inocência. O que nós temos aqui é que sim, elas serão arrebatadas. Não há por que deixá-las para trás. Mas filho de não crente, tomando como exemplo lá Sodoma e Gomorra, infelizmente, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, a consequência dos pais acompanha os filhos também. Então não, elas não serão arrebatadas, e o texto é bem claro: ai das grávidas, ai das que amamentam, porque além de cuidar de si, ainda terão que cuidar das suas crianças. Uma interpretação católica nos diz que ai das grávidas e das que amamentam, porque o filho será arrancado do ventre, a grávida, e a que amamentam, porque o filho será arrancado dos braços. Mas na realidade não é. É porque todo o sofrimento que virá na grande tribulação recairá sobre estas mulheres que não estarão em condição de se defender exclusivamente a si, mas terão que defender-se a si, sobreviver por si e sobreviver também pelas suas crianças, pela sua prole. É o que eu tenho para apresentar sobre este tema. Vários irmãos, inclusive uma irmã lá de Guanambi mandou essa pergunta, um outro auxiliar da igreja de nome Daniel mandou essa pergunta, outras pessoas também perguntaram, e nós agora trazemos a resposta e esperamos que você que tem assistido às nossas lives seja despertado para o tema. Os pastores precisam desenvolver tais temas dentro da igreja, precisam abordar os seus fiéis dentro do que diz a palavra de Deus. Nós ficamos admirados com a quantidade de assuntos que as igrejas não discutem. É como se os pastores tivessem medo de tratar tais assuntos e andam assim somente tateando, em vez de mergulhar e buscar aquele assunto lá no fundo e expor, trazer os sermões expositivos, como bem fala Hernando Dias Lopes. Deus os abençoe, deixe o seu comentário, aceito as críticas, critique com fundamento, me dê fundamento, pelo amor de Deus. Se você me der fundamento, você vai me ajudar. Agora, se for só criticar como o filósofo Chicó, o filósofo Chicó é aquele que diz, não sei, só sei que foi assim. Não faça não, critique com entendimento, critique com fundamento, e você vai ajudar a minha vida e vai ajudar outros que futuramente eu estarei fazendo outras lives para orientar. Deus abençoe a todos. Esse vídeo estará daqui a pouco no YouTube. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê aquele likezinho, aquele joinha, mande para outras pessoas que possam ter interesse no tema, e vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor.